Olá, sou Rogério Barbosa. Vou apresentar sobre o filo molusco. Os moluscos são animais, em sua maioria, de corpo mole, presença de uma concha calcária. Eles são animais que, que vivem em ambientes diversos, tanto na água doce quanto no mar, quanto na parte terrestre. Eles são animais que podem medir de 1 centímetro a 20 metros de comprimento, no caso das lulas. São animais triblásticos, que têm uma camada de mesoderme, endoderme e ectoderme. São celomados. O celoma protege os órgãos internos e também é uma estrutura hidrostática de alguns desses animais, no caso, e possui uma simetria bilateral, ou seja, o corpo dividido em duas partes. Aí nós temos a estrutura, a cabeça, os tentáculos, a massa visceral, que é onde protege os órgãos internos, e também pode se formar o início da concha interna. As glândulas digestivas, a concha, o estômago, a cavidade do manto, o pé, que serve para se locomover como nadadeira, e a rádula, que é a estrutura que faz com que haja a trituração de substâncias. Nós também vamos estudar características dos anelídeos, ou seja, os anelídeos, as minhocas. Nós temos que são animais triblásticos, da mesma forma tem uma camada de mesoderme, endoderme e ectoderme. São celomados, ou seja, o celoma ele se divide em anéis, pode se dividir em vários celomas, já que cada divisão se torna um celoma, por isso que o animal, sendo cortado, seccionado, ele sobrevive. Esse celoma serve para proteger os órgãos internos. Tem simetria bilateral, ou seja, o corpo dividido em duas partes. São animais metamerizados, porque daí o corpo em forma de anéis, daí ser classificado uma subclasse dos anelídeos, chamada de anéis. Na sua estrutura nós temos a boca, a faringe, o estômago, o papo, moela, o intestino e o ânus. O outro que nós vamos estudar também pertence aos artrópodes. Então, os artrópodes, a subclasse dos filos, no caso dos insetos, né? Nós vamos ver uma abelha, nós temos a estrutura, uma cabeça, par de antenas, 4 pares de pernas, o tórax, que se funde com a cabeça, chamado de cefalotórax, olhos compostos, um par de asa, característica dos insetos, e o abdômen. Tem característica desses animais, um exoesqueleto, daí a sua característica de sucesso da evolução, um abdômen, possui quitina na sua estrutura. Aí nós temos uma subclasse da aracnídeas, que também pertence aos artrópodes, que nós temos como características partas articuladas, variabilidade para movimentação. São animais triblásticos, celomados, simetria bilateral. Como característica mais próxima dos anelídeos, na sua postura de evolução. Daí nós temos os pálpitos, que são estruturas sensoriais e captura de algumas presas. O cefalotórax, que se funde com a cabeça. O abdômen. As fiadeiras, que é a estrutura de produção de fios de sedas. E os pares de pernas. Nós temos as quiláceras, que as quiláceras são justamente estruturas quelíceras, que são estruturas que soltam um tipo de veneno para se proteger das presas ou dos predadores.
Essas são as características tanto do filo molúsculo, quanto do filo anelídeo, quanto dos artrópodes. Como exemplo, nós pegamos, já que os molúsculos e os anelídeos, na nossa região é um pouco difícil, haja visto que não está no período chuvoso, nós coletamos dois exemplares de uma aranha e de abelha, no caso de uma abelha aripuá. Então nós vamos mostrar para vocês que esse foi o nosso trabalho. Então nós temos a abelha. Essa abelha tem como característica os pares de pernas, as asas e no caso da aranha temos também as quilastras e as suas características. Já visto que já está morta, mas mostra justamente suas características. E essa foi a nossa apresentação sobre o filo molúsculo, anelídeos e artrópode. E obrigado.